Olá, eu sou o Marcos Ramon e essa é a segunda aula sobre ética. Se você me acompanhou no vídeo anterior, a gente falou ali sobre ética e moral, sobre conceitos e definições dentro dessa área da ética, e hoje a ideia é a gente avançar um pouco mais para refletir sobre a ideia do que seria um ato moral. O que é a prática da ética? Se, como eu falei antes, a ética é a reflexão filosófica sobre a moral, e a moral é a ação específica do ponto de vista da relação com o outro, da relação dentro da sociedade, o que seria o ato moral? O que caracteriza o ato moral? E aí uma primeira coisa que é importante a gente discutir é essa ideia do aspecto cultural. A gente tende a perceber a realidade a partir da nossa cultura. E isso não é necessariamente um problema, é uma circunstância da nossa vida, enfim, a gente não tem, às vezes, como ter uma referência de um outro lugar, se a gente viveu sempre naquele mesmo ambiente. Mas é importante entender que pessoas de culturas diferentes se comportam de maneiras diferentes. O ser humano, ele age sobre a natureza, transformando a natureza nisso que a gente chama de cultura. Então, esse processo é um processo longo e é um processo que gera uma série de circunstâncias que são específicas daquele lugar, daquele povo, daquela circunstância. E às vezes, a gente nem precisa ir para um outro país, para um lugar muito distante, que é muito diferente. No nosso próprio país a gente percebe isso. Eu sou de São Luís, no Maranhão, e quando eu vim para Brasília em 2010, eu lembro que eu percebi algumas coisas na maneira como as pessoas se comportavam e que eu achava que era muito diferente daquilo que eu tinha lá. Desde as coisas mais simples, que, sei lá, pode ser caricato, mas, por exemplo, as pessoas param na faixa de pedestre, o carro para eu poder passar, não sei o que e tal, até o jeito mesmo de falar, o jeito de reagir a determinadas circunstâncias, o jeito como as pessoas, elas interagem em situações do cotidiano. Então, esses elementos que são culturais, que são da cultura local, eles fazem muita diferença também do ponto de vista do comportamento. Mas, essencialmente, é isso, né, que a gente precisa entender no primeiro momento. Que o ser humano, ele age sobre a natureza, ele transforma a natureza em cultura e ele estabelece a partir desse elemento cultural circunstâncias que são muito particulares daquele lugar e que vão se tornar particulares também daquele povo, daquela sociedade, daquela comunidade. E aí, para que a vida coletiva ela funcione, é necessário criar regras, é necessário criar normas de conduta, de dizer para as pessoas o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Algumas dessas regras, elas se transformam em leis, em coisas que obrigatoriamente valem para todo mundo. Mas tem uma série de regras implícitas também. Então, por exemplo, num lugar muito pequeno, numa cidade muito pequena, é muito comum as pessoas andarem na rua e elas se cumprimentarem. Todo mundo falar bom dia, boa tarde, não sei o que e tal. Então, isso não é uma regra que está numa lei específica. Se alguém não fizer esse cumprimento de bom dia, de boa tarde, a pessoa não vai ser presa por conta disso. Mas não vai ser bem vista se ela não agir dessa forma. Numa cidade grande, imagina aqui em Brasília você andando na rodoviária e dando bom dia para todo mundo, dando boa tarde para todo mundo. É impossível. Então as pessoas passam a agir de uma outra forma, de uma circunstância que tem a ver com aquele lugar em que elas estão. Claro que aí tem uma outra questão que meio que criou um problema nessa percepção da questão cultural, que é a globalização. Com a globalização, a gente passou a acreditar, ou melhor, a globalização legou para a gente a percepção de que todas as pessoas deveriam viver do mesmo jeito, consumir as mesmas coisas, se comportar da mesma maneira, adotando inclusive os mesmos valores. Mas isso não é verdade, nem aqui, nem em nenhum país, nenhum lugar que a gente possa encontrar. As pessoas, claro, os diversos países, as sociedades que são economicamente mais favorecidas, elas tentam impor o seu jeito de viver, a sua maneira de se comportar, elas vendem produtos culturais, vendem filmes, músicas, séries, que mostram aquele jeito de agir, e a gente acaba acreditando que a gente deveria imitar aquele comportamento. Mas será que a gente realmente teria que agir e ter os mesmos valores das pessoas, sei lá, na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Índia? É impossível isso. Então você imaginar o mundo inteiro agindo da mesma forma é uma coisa impossível. É impossível, mas apesar disso, isso é cada vez mais comum. A gente pode falar, por exemplo, no mundo ocidental, e a gente vai reconhecer coisas que são relativamente próximas. Então uma pessoa hoje pode viajar pela Europa e viajar pela América, em vários países,
E ela vai se sentir, se não em casa, pelo menos bem acomodada em relação à maneira como as pessoas se comportam, como elas agem. Ela tem expectativas que são muito comuns, ela vai encontrar lugares que são comuns, ela pode ir num shopping, ela sabe como ela vai entrar, sei lá, no metrô, ela entende como funciona o transporte público. Então, uma série de coisas acabam se tornando de fato comuns. Mas esses elementos que são comuns, que são, digamos assim, de infraestrutura ou de uma organização que tem a ver, às vezes, com turismo e tudo, ela não muda o fato de que existem valores que são muito particulares. E aí eu trago aqui para você dar uma olhada um vídeo de um artista italiano chamado Bruno Bozzetto. Eu vou botar aqui para tocar esse vídeo dele, vou deixar sem áudio, só para a gente poder ir acompanhando o que está acontecendo aqui. E aí ele fala sobre, ele mostra, né, nessa animação uma diferença entre o comportamento dos europeus e dos norte-americanos. Em várias situações da vida, né? Aqui, por exemplo, o tipo de carro que se utiliza, ele vai mostrando circunstâncias diferentes de comportamento dessas culturas. Claro que, como europeu, ele faz uma crítica aqui bem forte aos Estados Unidos, é uma animação relativamente recente, que ele tenta estabelecer nesse vídeo uma crítica à maneira como os norte-americanos agem, a maneira como eles se comportam, a questão de valores mesmo. Então tudo isso aparece aqui nessa discussão que ele coloca, que era bem o que a gente vinha falando. Então, por conta da globalização, se acreditou que as pessoas teriam que viver de forma bem parecida e que os valores seriam compartilhados, mas isso não vai acontecer. Inclusive, essa perspectiva que o autor aqui dessa animação coloca é uma perspectiva que é passível de crítica também. Porque, claro, como alguém que olha de fora, ele passa a ter uma visão negativa da outra cultura em relação à própria, né, à cultura dele. Mas é curioso que ele faz isso com vários elementos, né? Como eu falei, ele é italiano, ele tem um vídeo dessa linha que ele mostra o comportamento dos italianos em relação ao comportamento do resto da Europa. Enfim, tem uma série de vídeos nesse sentido. Eu vou, enfim, esse é o nome dele é Bruno Bozzetto, você consegue encontrar fácil no YouTube os vídeos dele, então eu vou deixar ele passando aqui enquanto a gente segue, mas é só para mostrar um pouco dessa ideia da crítica, né, da cultura do outro, da forma como as outras pessoas se comportam e como a gente olha para outra cultura, percebendo essas diferenças e naturalmente considerando que a nossa cultura é melhor, ela é superior, ela é mais adequada, porque enfim, é a minha cultura, eu vivo dessa forma. Mas existe essa tentativa, por vezes, da gente se adequar à cultura alheia, da gente passar a viver da maneira como as outras pessoas agem, como elas se comportam. E aí, nesse contexto, a gente entra num campo de percepção de uma diferença conceitual entre o que é moral e diferentes palavras que se opõem a essa ideia de moralidade. Então, para a gente entender, é importante perceber o seguinte: uma pessoa moral é uma pessoa que age de acordo com a norma. Percebe que não interessa se ela concorda com a norma, mas ela age de acordo, ela entende. Eu dei o exemplo antes da questão da faixa de pedestre. Então vamos dizer que uma pessoa acha que é bobeira ter faixa de pedestre, não devia ter, eu acho chato ter que parar, mas como tem, eu vou lá, e é importante que as pessoas façam isso, né? Se convencionou que você tem que parar na faixa de pedestre, então vou lá e paro, como todo mundo tem que fazer. Agora que a gente está nessa coisa do coronavírus, não sei o que e tal, então tem essa questão dos decretos que dizem que você tem que usar máscara na rua. De repente alguém não gosta, acho que ninguém gosta na verdade, né? Mas aí a pessoa, poxa, eu queria não usar, mas eu entendo que eu preciso usar, então eu vou usar. Ou seja, a pessoa que age de acordo com a norma, ela é uma pessoa moral. Imoral, por outro lado, é a pessoa que discorda da norma e deliberadamente age contra ela. Não é alguém que sem querer feriu a norma, mas é alguém que de propósito age contra a norma, justamente porque ele discorda dela. Pegando esse exemplo da máscara, a pessoa fala: eu não acho que ninguém tem que usar máscara e eu não vou usar. A pessoa sai na rua sem máscara porque ela decide que é assim. Então isso é, do ponto de vista dessa definição do convívio social, é uma pessoa imoral. Amoral. E aí percebe que esse A, ele é um privativo, né? Ele tira a moral. A moral é a pessoa que concorda com a norma, mas decide agir contra a norma. Então pensa o seguinte: uma pessoa corrupta, ela não é necessariamente a favor da corrupção no mundo. Ela não é contra a honestidade. Inclusive, ela quer, na verdade, que eu imagino, né? Seria natural que fosse assim. Ela gostaria que as pessoas agissem em relação a ela de maneira honesta. Então, ela não é contra a honestidade. Ela concorda, portanto, com a norma. Mas ela age contra a norma, ela é desonesta porque é conveniente. A mesma coisa você pensar o marido ou a esposa que trai o outro.
essa pessoa, ela não quer ser vítima da traição. Então ela concorda com a norma da monogamia, por exemplo. Ela não é contra a monogamia, mas ela age contra esse valor porque ela quer tirar um benefício disso. Nesse caso específico da monogamia, o imoral seria a pessoa que fosse contra isso, contra esse valor, e acha, não deve existir monogamia, a pessoa deve ter vários parceiros, não sei o que e tal, e ela age contra esse princípio que é definido em sociedade, que é aceito em sociedade, de você ter um determinado comportamento. Não moral é uma outra coisa. E aí, de novo, só voltando para a gente assimilar bem. Moral, toda pessoa que age de acordo com a norma, concordando ou não com ela. Imoral, a pessoa que discorda da norma e, portanto, age contra a norma. Amoral é a pessoa que acha que aquela norma é importante. O exemplo que eu dei do corrupto, ele entende o valor da honestidade, mas ele não quer ser honesto, ele age contra porque ele vai tirar uma vantagem disso. E não moral é aquilo que não pertence ao âmbito da moral, é diferente. E aí eu trago um exemplo aqui que eu acho que é bem significativo, que é o do Oscar Wilde. Ele é um escritor que escreveu um livro que ficou muito famoso enquanto ele estava vivo, foi o Retrato de Dorian Gray. E esse livro foi acusado de ser um livro imoral. As pessoas reclamavam das questões morais, das questões éticas discutidas no livro. E ele escreve um prefácio para a segunda edição do livro, falando que um livro deve ser julgado pelo valor estético dele, se ele é bem escrito ou se ele é mal escrito, mas não pelo valor moral. Quer dizer, os livros, na visão do Oscar Wilde, né? Os livros não são morais ou imorais. Um livro é bem escrito ou mal escrito, e ele queria que o livro dele fosse julgado assim. Claro que esse é um ponto de debate, porque tem esse tema, né, que é muito comum, de você pensar, será que, sei lá, um jogo de videogame ele pode estimular o comportamento de alguém para agir contra as normas e os padrões sociais? Um livro pode fazer isso, uma série de televisão pode fazer isso, um filme tem esse efeito em alguma medida? Então, essa é uma discussão também de se pensar se de fato existem coisas que não pertencem ao âmbito moral. Mas, nessa perspectiva do Oscar Wilde, tudo aquilo que está num campo cujo objetivo não é o convívio social, isso não tem a ver com a moralidade. A estética, por exemplo, ela não tem que ter a ver com a ética. Mas tem autores que discordam disso. O Schopenhauer, por exemplo, acreditava que ética e estética são próximas, são juntas. Então tem autores na filosofia que têm uma perspectiva diferente, mas eu só queria pontuar essa tentativa de nomenclatura, né, de pensar como esses elementos se coordenam, né, como é que eles se ajustam. E aí, daqui dessa definição, ou dessa tentativa de definição nesses 4 pontos, a gente vai para um outro campo de discussão, que é pensar como que a ética, ela tem uma relação conturbada na atualidade, porque a gente acha que a ética é uma coisa separada de tudo mais. A gente vai ver mais para frente em uma das aulas quando essa separação de fato aconteceu, mas nem sempre foi assim. Tanto que na antiguidade existia esse embate entre a razão e a natureza. Se acreditava que a ética era uma tentativa da razão de controlar as paixões, que seria um elemento meio que bruto, meio que instintivo, animalesco do ser humano. Então eles acreditavam que educar o caráter era educar a natureza, privilegiando a razão. Ao mesmo tempo, eles acreditavam na inseparabilidade entre ética e política. Ética sempre está junto com a política. E a conduta do indivíduo deve se unir aos valores da sociedade justamente por isso. Claro que hoje a gente separa esse campo da política porque a gente tende a associar política com governo, com partido, com processo eleitoral, mas a palavra política ela é muito mais ampla do que isso e ela envolve justamente a relação com o outro. Toda relação com o outro é uma relação política, dentro de casa, na escola, no bairro que você vive, na comunidade, no condomínio, sei lá, num jogo de futebol, toda a relação em conjunto com outras pessoas é uma relação política. E os antigos acreditavam que a ética, ela estava sempre presente, ela tinha que estar sempre presente nesse campo da política também. Justamente porque esse campo da política, junto com a ética, é um campo da razão e que se separa desse elemento das paixões. Na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre isso, utilizando justamente a discussão sobre o mito, sobre como o mito ele apresenta perspectivas éticas que são depois contestadas pela filosofia, por esse pensamento mais racional. Então, a partir da aula de hoje, tem algumas questões aqui que eu acho que são importantes para a gente tentar fechar essa reflexão inicial. A primeira é a gente pensar se a gente nasce ético. Será que alguém nasce ético? A pessoa nasce moral e, consequentemente, uma outra pessoa nasce imoral?
nasce com uma tendência para se comportar contra as normas. Esse é um tema comum dentro dos autores que debatem a ética, a gente vai ver vários autores discutindo ainda isso. Uma outra questão, uma segunda questão aqui que decorre dessa aula, é pensar se é possível ensinar a virtude. Será que a gente pode ensinar alguém a ser virtuoso? E aí, claro que essa pergunta, ela tem uma consequência, ela é uma consequência da resposta à pergunta anterior. Se a gente nasce ético ou não ético, a questão de ensinar a virtude é secundária. Mas se a gente não nasce ético, pensar sobre a possibilidade de ensinar a virtude é um tema extremamente necessário. E uma última questão é, será que viver de acordo com a natureza já não seria viver de forma ética? Eu falei ali que na antiguidade eles acreditavam que a ética era o embate entre a razão e a natureza, porque a natureza tem esse elemento instintivo que faz a gente agir de acordo com as nossas paixões, de acordo com os nossos desejos, e a ética é uma tentativa racional de controlar as paixões. Por outro lado, tem autores, tem filósofos, tem correntes filosóficas que acreditam ou acreditavam que a natureza humana, ela é do jeito que ela não precisa ser diferente. Logo, agir de acordo com a natureza é agir de forma ética. Mas isso é uma questão também que traz uma série de consequências para o pensamento da vida também, da reflexão da vida em sociedade. Mas como eu falei, essas são questões que vão aparecendo ao longo das aulas e vão sendo discutidas por vários autores que a gente vai tratar aqui nas próximas aulas. Na próxima aula, especificamente, o tema que eu vou discutir é dever e liberdade, e como eu falei, eu vou trazer um pouco dessa reflexão da mitologia, justamente para pensar como a ideia, a noção de liberdade, é uma noção já filosófica que tenta aprimorar uma ideia de ética que existia do ponto de vista do mito, inicialmente dentro do ponto de vista do mito. Bem, então é isso por hoje. Eu espero que você esteja gostando dessas aulas de ética. Qualquer coisa você pode deixar um comentário, trazer alguma dúvida e eu tento discutir isso nas próximas aulas. Mas é isso, obrigado pela sua audiência, até a próxima.